tempo, nós vamos passar imediatamente a palavra ao presidente do Conselho da UPAD, o Cláudio Dall'Acqua. Está funcionando. Okay. Okay. Bom dia a todos. Arlindo, eu já entendi a mensagem. É difícil falar depois do Evandro e do professor Benedito, mas eu queria... Primeiro, não sou acadêmico, né? Eu venho da iniciativa privada e o que eu queria trazer para os senhores é um pouco dessa visão. A visão de quem, ao longo de muitos anos, precisou trabalhar na engenharia e encontrar as dificuldades que o mundo privado oferece. E também trazer um pouco da minha experiência e vivência de um período muito fértil da minha vida, quando eu tive a felicidade de ser presidente da União Pan-Americana de Associações de Engenheiros. Nessa oportunidade, foram 8 anos, e eu, nesse período, participei aproximadamente de 80 a 100 congressos internacionais, uma média de 8 a 10 por ano. E eu pude, então, nesse período todo, observar e ver e captar a essência dessa discussão que nós estamos tendo aqui hoje, nas mais variadas formas de entender dos diversos países das Américas. E o que eu vou hoje tentar trazer para vocês é um pouco desse pensamento e um pouco daquilo que eu pude observar nesse período, para que nós possamos, de alguma forma, alimentar essa discussão que nós estamos tendo. Eu começaria dizendo que John Nesbitt, que foi formado pela Universidade de Cornell e que trabalhou como alto executivo na IBM, há mais de 15 anos atrás, no seu trabalho, livro que tratava das tendências mundiais inovadoras, ele falava que nós iríamos passar de uma sociedade industrial para uma sociedade de informação. Isso há 15 anos atrás, e nós já estamos vivendo isso. Que naquela época nós vivíamos uma tecnologia imposta pelas indústrias e hoje nós estamos vivendo um modelo de alta tecnologia. Era um período de economia nacional e nós vivemos hoje um período de economia mundial. Era um período em que todas as decisões industriais, acadêmicas, eram centralizadas e hoje nós vivemos totalmente descentralizados. Era um período em que as hierarquias eram altamente fortes, muito fortes, e hoje nós vivemos uma rede de trabalho, as networkings. Aí eu aproveitei para fazer uma pequena comparação com a pirâmide de Maslow. O senhor sabe que Abraham Maslow é um psicólogo americano que trabalhou no MIT, e lá ele fundou o National Laboratories for Group Dynamics. E essa pirâmide dele tratava de 3 sustentabilidades para as necessidades do ser humano: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. No topo dessa pirâmide estava a autorrealização, a criatividade e a autenticidade. No segundo nível, a autoestima. No terceiro nível, as necessidades sociais, amor, longevidade, amizade. Num quarto nível, as necessidades de segurança, proteção, estabilidade. E no último nível, no nível mais básico, as necessidades fisiológicas de ar, alimentação, água, sexo. Talvez alguns até já não tenham mais essa necessidade. Mas de qualquer forma, estavam. O Albert Winsemius, economista holandês, conselheiro do governo econômico do governo de Singapura, e que conseguiu, com seu programa, erradicar a pobreza, ele publicou um trabalho chamado 3Es, que eram os elementos requeridos para o processo de sustentabilidade de uma sociedade: eficiência, eficácia e equidade. Warren Flint, sociólogo americano, relacionou os estudos de Maslow e Winsemius e apresentou
5 requisitos básicos para o desenvolvimento sustentável. Juntou as duas, a pirâmide e as 3 hélices, e chegou à conclusão, neste slide que vocês vejam, a necessidade da integridade ecológica, da estabilidade econômica, da educação, da avaliação e reavaliação e da equidade e justiça social. Os senhores poderiam estar se perguntando por que eu estou começando esse assunto com uma base filosófica, né? E não tratando diretamente do assunto da engenharia. Primeiro, porque a filosofia se ocupa de fazer perguntas, ou ousa perguntar, muito além dos modos de pensar da comunidade. Segundo, porque é nesse sentido que eu entendo que a filosofia é libertadora, pois ela nos libera da pior das tiranias, a tirania daquilo que, por ser comumente aceito, passa por ser verdadeiro. E isso nós temos vivido nestes últimos anos todos, né? Estamos aceitando que aquilo que vínhamos fazendo está correto, está bom, está feito, e é isso aí. Então, a filosofia nos permite mudar um pouco esse aspecto. Da mesma forma, falamos em crise ou oportunidade. Eu tenho aqui um ideograma japonês, e até o Masahiko pode analisá-lo para ver se eu não coloquei de ponta cabeça, porque para mim seria a mesma coisa, né, no estado em que está. E esse ideograma tem o mesmo significado: problemas e obstáculos ou oportunidades e chances. Eu prefiro encarar sempre isso como uma oportunidade. Isso é da minha característica. Toda vez que eu enfrento uma crise, eu acho que isso é uma oportunidade e a gente deve procurar sair. E, da mesma forma, nós estamos vivendo isso. Transformando isso para a engenharia de hoje, nós temos as fontes que eu considero as fontes das oportunidades. A globalização, que é uma consequência, está aí, não há mais o que se falar sobre a globalização, mas ela nos trouxe a possibilidade da competição e da cooperação. Uma segunda fonte de oportunidade é a tentativa de superação das fronteiras do conhecimento e da tecnologia. E isso nós vamos, então, poder entender um pouco nos mini-sistemas que formam a estrutura da vida e nos megasistemas que formam a estrutura também da vida. E quais são os grandes desafios para a vida na Terra? Que são a sustentabilidade, saúde, segurança e satisfação. Não é preciso ser muito perspicaz para perceber que tudo isso está ligado profundamente com a engenharia. Tratando da primeira das fontes de oportunidades, que é a globalização, existem hoje 2 correntes de pensamento de como o trabalho, a inovação e a competitividade estão organizados. A primeira corrente é aquela que entende que a localização das empresas, do trabalho, dos empregos, ela não é mais essencial onde o produto é feito. Para quem lê o livro do Mundo é Plano, de Tom Friedman, deve ter notado isso. Ele é um fervoroso defensor dessa corrente, pois diz ele que, em 89, com a queda do Muro de Berlim, surgiu a nível mundial o Microsoft Windows. Existem no mundo hoje redes de fibra óptica valendo $1,5 trilhões que conectam o mundo todo. A globalização, acidentalmente, transformou Pequim, Bangalore e Betsaida em nossos vizinhos de porta. E os trabalhos hoje são atualmente executados com um simples clique. Isso nada mais é do que a revolução silenciosa promovida pela engenharia, que está alterando e comandando a economia. Por outro lado, existem aqueles que entendem que a localização de onde é feito o trabalho, de onde estão as empresas, onde estão as indústrias, ela é essencial. Primeiro, porque ela amplia o poder dos clusters de inovação regional. Segundo, porque a proximidade de pequenas companhias e grandes corporações com laboratórios de universidades favorece esse trabalho de busca de inovação e de conhecimento.
Terceiro, porque a formação de redes de trabalho poderá ser feita com capital de risco. De qualquer forma, se os senhores pensarem, eu estou indo um pouco rápido, porque eu entendi o recado do Arlindo para ser rápido, mas se os senhores imaginarem que ambas as correntes têm argumentos muito fortes e corretos. Por que isso? Porque a globalização é uma realidade. Então, seja onde for feita, ou a localização seja essencial, ou a localização não essencial, a comunicação ela é efetivamente global. As nações e as organizações, elas precisarão, de alguma forma, cooperar entre si e competir. E isso, na minha visão, isso tudo é uma fantástica oportunidade. Por isso que eu entendo que aquilo que nós vivemos hoje não é uma crise, mas sim uma fantástica oportunidade, se nós trouxermos essa realidade para as condições brasileiras. Dentre as fronteiras do conhecimento e da tecnologia, nós estamos percebendo aí os meus antecessores, o Evandro e o professor Benedito, falaram com muita clareza sobre isso. A essência tecnológica está mudando no mundo. O século XX foi considerado o século das chaminés e do efeito estufa, né? O que ele privilegiou? Ele privilegiou a física, a eletrônica e a alta velocidade em comunicações e transportes. Neste século, a tese era que os cientistas descobriam, né, que os engenheiros criavam e executavam, e que os médicos, então, ampliavam o conhecimento e faziam as curas. Já no século XXI, que é o século que nós estamos vivendo, tudo indica que será o século da sustentabilidade global. E aí, então, nós teremos que privilegiar a biologia e a informação, além de todo um complexo para tratar da energia, água e sustentabilidade. A ciência e a engenharia e a medicina trabalharão de forma harmônica e terminarão totalmente interdependentes. E juntas irão harmonizar os novos caminhos da essência tecnológica. Os senhores sabem também, e já foi dito algumas vezes, que a engenharia tem a ver com os sistemas da natureza e com eles interagem em benefício da humanidade, para servir as pessoas, economias, negócios, política, cultura, e é a partir dessa interação e busca sinérgica entre os sistemas e suas fronteiras. Se nós imaginarmos a sinergia, nós temos os sistemas hoje minúsculos, que são os sistemas bios, os sistemas nanos, os sistemas infos, e temos os macrosistemas, energia, ambiente, saúde, manufatura, comunicações, logística. Os sistemas minúsculos, a tendência é serem menores e muito menores, rápidos e muito mais rápidos, contrário àquela diligência, carruagem que o Evandro apresentou, né? E complexos e muito mais complexos do que tudo aquilo que está no livro branco do professor Benedito, né? E os macrosistemas tenderão a ser maiores e muito maiores, mais e muito mais complexos, e estão revestidos de enorme importância social. Não funcionarão se não forem unidos pelas ciências naturais, porque é o conjunto de conhecimentos das ciências naturais é que é a base auxiliar para a fusão entre os sistemas de engenharia e a ciência. E, da mesma forma, não funcionarão também se não forem interligados pelas ciências sociais. Os sistemas de engenharia necessitarão das ciências sociais para a sua gestão, para o seu gerenciamento, para a sua posição e das relações humanas. E, portanto, é a superação das fronteiras sistêmicas e a obtenção de sinergia entre esses vários sistemas que deverá estar refletido na educação universitária. O resultado sinérgico virá da ponte de ligação de fronteiras, e nós poderemos passar dos sistemas minúsculos para os sistemas macros, através dos materiais biobaseados, da biomimética, da medicina preventiva pessoal, da biologia sintética, dos biocombustíveis e outros. Enfim, estes são
as demandas que exigem hoje superação de fronteiras e sinergias. A terceira das fontes de oportunidades são os grandes desafios para a engenharia. Eu tive a oportunidade de participar de um programa na Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, de um projeto em Washington, no qual estava se avaliando qual seria o papel dos engenheiros no novo século. Na época, era engenheiros para 2028. E eu vou trazer alguns dados daquilo que eu aprendi nesse desenho. Uma das temáticas era que, neste novo século, os engenheiros serão a chave para a solução dos grandes desafios que a humanidade enfrentará. Um comitê multissetorial internacional, a partir dessas demandas, de algumas demandas sociais, deveria formular quais seriam os grandes desafios que a engenharia teria pela frente nos próximos 20 anos, enfocando de forma objetiva que esses desafios fossem surpreendentemente inovadores e conclusivos, extremamente desafiantes e importantes, e factível nas próximas 3 décadas. Para que não fosse só um sonho ou uma previsão futurológica. Isso foi anunciado em fevereiro de 2008. E os desafios eram esses: desenvolvimento sustentável, água limpa, população e recursos, ética global, ciência e tecnologia, energia, democratização, convergência global em tecnologia e informação, perspectivas de longo prazo, eliminação do gap de riqueza, situação da mulher, capacidade de decisão, combate ao crime organizado transnacional, busca da paz e eliminação de conflitos. Esses eram os 15 desafios que esse grupo colocou como desafios da engenharia em face da humanidade. Na parte de energia e sustentabilidade, a ideia seria que tornar a energia solar econômica, prover energia a partir da fusão, desenvolver métodos de sequestro de carbono, gerenciar o ciclo do nitrogênio e prover acesso à água limpa. Na condição da melhor salubridade, uma frase que deixava todos um pouco espantados era o seguinte: nos próximos 20 anos, os engenheiros terão que ser melhor que os remédios. Ou seja, aquilo que nós construirmos e aquilo que nós produzirmos, aquilo que a engenharia conseguir produzir, terá que ser mais saudável, terá que trazer mais cura do que os remédios. Progresso da informática na saúde e termos uma menor vulnerabilidade ao espaço, termos um espaço cibernético seguro, prevenir o terror nuclear, restaurar e melhorar a infraestrutura urbana, expandir a capacidade humana e o entendimento. E nesses itens estava, uma das propostas era reverter o cérebro do engenheiro. Isso pode parecer estranho. O que é reverter o cérebro do engenheiro, né? Todos nós sabemos que o engenheiro é absolutamente racional. Então, ele pensa só com o lado esquerdo do cérebro, ele não coloca emoção. Então, a ideia era que começássemos a reverter um pouco o cérebro do engenheiro, no sentido de que passasse a pensar também com os dois lados do cérebro e que usasse um pouco da sua emoção para fazer a busca das soluções. E entrelaçar a realidade virtual e tratar do progresso de um aprendizado personalizado. Diante desses desafios, eu fui buscar na Unicef alguns dados. Nós temos hoje perto de 8,2 bilhões de pessoas no mundo. 1,2 bilhões com falta d'água, 2,4 bilhões com falta de saneamento adequado, 1,6 bilhões não têm acesso à eletricidade, 1,2 bilhões com falta de habitação adequada. 2,4 bilhões de pessoas com risco de malária, 3,2 bilhões são incapazes de ler,
1,8 bilhões vivem em zonas de conflito ou em permanentes situações de instabilidade, e meio bilhão de bem alimentados contra 1,6 bilhões de famintos. Quanto à infância, nós temos 2,5 bilhões de crianças no mundo. 32 mil morrem de fome e enfermidade diariamente. 640 milhões não têm nenhuma habitação ou abrigo. 500 milhões de crianças não têm nenhum acesso aos serviços de saneamento e saúde pública. 400 milhões têm falta de água potável. 270 milhões não têm nenhuma assistência à saúde. 140 milhões de crianças nunca foram à escola. 90 milhões são severamente privados de alimentação e 2 milhões são afetados pela AIDS, dos quais meio milhão de morte por ano por conta dessa enfermidade. Esse é um quadro, isso não é futurologia. 2008. Diante desse quadro, nós ainda vamos ter, nas próximas 2 décadas, mais 2 bilhões de pessoas irão povoar a Terra. E esse crescimento demográfico vai gerar uma escala sem precedentes de demandas para produção de energia, suprimento de energia, preservação de água, controle e deposição de lixo, meio ambiente limpo e viável, condições de habitação, infraestrutura em geral, manejo de novos materiais, estabilização da terra produtiva, cuidados com a saúde, transportes de todos os tipos. Vocês não acham que é uma fantástica oportunidade para a engenharia? Com essas demandas todas? E por que engenharia para um mundo em desenvolvimento? Na verdade, a minha intenção é fazer apenas provocações aos senhores, né? Deixar aqui perguntas para que os senhores respondam. Algumas questões sugestivas. Porque atualmente as comunidades não estão protegidas dos acidentes naturais que promovem desastres sociais. Existe alguma coisa além da excelência técnica em engenharia que poderia nos dar esse suporte? Poderão os engenheiros construir um mundo melhor e comunidades seguras? Poderão os engenheiros, conscientes da vulnerabilidade da infraestrutura dos países, fazer o suficiente para proteger pessoas e comunidades? Deverão os engenheiros trabalharem para evitar e mitigar os danos decorrentes dos fatores ambientais? Estão os engenheiros cônscios de que seus trabalhos podem promover a degradação ambiental? Poderão os engenheiros redefinirem o seu tradicional papel, assumindo uma liderança mais ativa em fortalecimento da infraestrutura e da proteção das comunidades? Essas perguntas são para reflexões e para que a gente leve-as para pensar um pouco sobre tudo aquilo que nós fazemos na nossa profissão. Mas nós temos que pensar um pouco da posição relativa do Brasil no contexto global. Eu queria que os senhores imaginassem três círculos. Num primeiro círculo, os senhores colocariam dentro desse círculo os países que têm mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de área superficial. Num segundo ciclo, colocasse os países que têm mais de 150 milhões de pessoas como população. E num terceiro círculo, os países que têm mais de 1 trilhão de dólares de PIB. Se nós juntássemos esses 3 círculos, nós vamos ver que, no conjunto universo, sobrariam 3 países que atendem essas 3 condições simultaneamente: Estados Unidos, Brasil e China.
Nós falamos aqui hoje várias vezes sobre o Brasil ser a quarta ou quinta economia mundial nos próximos 30 anos. E eu tenho um gráfico do ano de 2005 que projetava quais seriam as maiores economias em 2025. Aí estão os principais 20 países que seriam as maiores economias em 2005. Vocês observam que o Brasil está aí em 16º, 15º, 16º lugar nesse gráfico. Queria que vocês observassem também o seguinte, que nesse universo de economias aí presentes, apenas 4 são do continente americano, 4 países são do continente europeu, 10 países são da Ásia e 2 da África. Não é preciso também ser muito perspicaz para perceber que a Ásia figura com 10 países nesse universo das maiores economias, não é por acaso, é porque foi o setor mundial que mais investiu em desenvolvimento tecnológico nos últimos anos. Foi o setor mundial que mais investiu em tecnologia no mundo. E se o Brasil quiser sair da 16ª posição para a 4ª, como está sendo projetado, ele precisa efetivamente fazer os seus investimentos em tecnologia. Este outro quadro mostra investimentos e pesquisas em desenvolvimento, também do ano de 2008, onde comparando o Parity Purchase Power, é o poder aquisitivo dos países em 91 países. Né? Então, os senhores verificam que na América do Norte, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento correspondem a 36,8%, América do Norte. Na Ásia, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento correspondem a 30,22%, na Europa a 28,7% e na América do Sul, Brasil incluído, 2,2%. Eu acho que esses dados eles vão só consolidando para nós a necessidade que esse país tem de efetivamente achar o seu futuro e viver o seu futuro de uma forma ordenada. E que arma nós temos para competir? Já que nós temos que entrar na batalha da competitividade, já que nós teremos que buscar a competição, pretendemos ser a 4ª ou 5ª economia mundial, que armas nós temos para a competição? Tanto o professor Benedito quanto o doutor Evandro demonstraram que a capacitação brasileira no mercado internacional ainda está longe de ser desejada por nós. Se vocês imaginarem a quantidade de engenheiros formados por ano, já foi dito aqui. A China forma 300 mil por ano, a Índia 180 mil, o Japão 120 mil, os Estados Unidos 110 mil, e preocupados porque está diminuindo o número de formados ano, o Brasil forma 30 mil engenheiros por ano. Não preciso dizer a vocês que naquele primeiro quadro, as maiores economias eram essas 4 que estão aqui na nossa frente. E em que mãos nós vamos colocar essas armas para a batalha da competitividade? Não serão engenheiros incapazes ou ineptos que vão nos conduzir ao mundo desejado. Outro dia fiquei espantado que o professor Cardoso disse que dos 30 mil engenheiros formados por ano, aqui no Brasil, apenas 20% ou 25% poderiam se dizer que tinham realmente condições de exercício de profissão, porque as escolas garantiam isso. O que torna muito mais grave a situação se for verdadeira. Na verdade, o país precisa de gestores e de líderes. Esse gráfico, esse quadro mostra um índice de engenheiro por habitante. O que significa? Os senhores imaginam o seguinte, uma população, aqui está o PIB, né, e a população. Então, nós formamos 30 mil engenheiros por ano para uma população de 190 milhões de habitantes. Nós temos 0,015% da nossa população. Os Estados Unidos são 0,028%, o dobro. A China, a mesma coisa. A Índia
exatamente a mesma que nós, e o Japão já está muito à frente nisso. Quando eu disse que nós precisamos de gestores e de líderes, eu estava me referindo ao seguinte: gestão é a habilitação para nós organizarmos recursos e coordenar a execução de tarefas necessárias aos objetivos em tempo adequado e aos custos viáveis. Liderança tem a ver com a habilidade para desenvolver a visão que irá motivar outras pessoas a se moverem em relação aos objetivos comuns. São coisas diferentes, né? Gestão e liderança é muito diferente. Gestão diz respeito e lida com a complexidade, frequentemente procurando estabilidade e predicabilidade. A liderança tem a ver com o sonho, tem a ver com a mudança, porque ela busca sempre o melhoramento através da mudança. E já foi dito aqui hoje, a mudança de postura que é necessária, a mudança de comportamento que nós, engenheiros, precisamos ter em relação a isso tudo. E quais são os engenheiros que nós estamos precisando para o século XXI? Nós precisamos de uma educação que lhes dê as ferramentas necessárias e os caminhos apropriados para guiá-los através dos desafios críticos mundiais, que possa, de alguma forma, contribuir para aliviar os endêmicos e aflitivos problemas que afetam as comunidades ao longo do mundo, que nos torne flexíveis e com recursos intelectuais suficientes para lidar com equipamentos que não são familiares e outros. Eu acho isso muito importante, que sejam pensadores sistêmicos e que estarão aptos a considerar as consequências das suas soluções. E que tenham acesso à tecnologia contemporânea, mas que tenham, basicamente, a humildade para entender que o mundo desenvolvido não tem resposta para todas as questões. Engenheiros que, na sua responsabilidade, na sua prática profissional, sejam promotores e facilitadores do desenvolvimento sustentável, das mudanças sociais e econômicas, do aprimoramento e da construção das capacitações profissionais. E quando eu falo de capacitações profissionais, eu queria dizer aos senhores o seguinte: a Federação Mundial de Associações de Engenheiros, ela tem um comitê técnico que trata apenas de capacity building. Capacity building é a construção da capacitação do profissional para ele ser um profissional desenvolto e bem resolvido dentro da sua sociedade. Utilização de tecnologias apropriadas. A Organização dos Estados Americanos, num convênio e num congresso que fez para a Engenharia das Américas 2020, a missão e o resultado do congresso aos países das Américas pela OEA era a seguinte: os países das Américas necessitam engenheiros com forte e coesiva formação acadêmica e com um novo comportamento e compromisso profissional. A postura do novo engenheiro, ou do engenheiro, é promover a exercer a engenharia em benefício do desenvolvimento da qualidade de vida da sociedade. Essa é a missão do Instituto de Engenharia. O Instituto de Engenharia tem como missão, na sua missão, isso. Missão do engenheiro, promover, desenvolver a sua inteligência social e a sua análise crítica. O engenheiro precisa deixar de estar ele com ele, né? Muito introspectivo, e ser mais ele com os outros, poder pensar um pouco da forma como os outros, aumentar a sua formação social humanística, aumentar a sua visão mercadológica, surpreendendo, encantando, entusiasmando o cliente, ampliar a visão internacional. Por incrível que pareça, ainda hoje, mais de 60% dos engenheiros brasileiros são monoglotas. E eu costumava dizer nessa minha intenção, você ser monoglota em inglês não é nenhum problema, né? Você ser monoglota em espanhol, você vai ter alguma dificuldade. Agora, você ser monoglota em português, você vai ter muita dificuldade, muita dificuldade.
E corremos o risco, daqui a pouco, de nos tornarmos monoglotas em mandarim, se não tomarmos cuidado, porque esta é uma coisa que está avançando, né? Ter consciência da reciclagem e atualização permanente dos conhecimentos. E agora, já no encerramento, algumas frases para a reflexão dos senhores. Habilitar as pessoas pobres e sem privilégios, aquelas que estão nas margens sociais e dando a elas um real interesse na sociedade, é a chave para construir as instituições mais fortes desejadas para um desenvolvimento sustentável por um longo período. Poderia ser uma frase de Karl Marx, poderia ser uma frase de Lenin, poderia ser uma frase... Mas, na verdade, é uma frase de James Wolfensohn, ex-presidente do Banco Mundial. O desenvolvimento sustentável será impossível sem a total utilização da profissão da engenharia. Maurice Strong, conselheiro sênior da ONU. Engenheiros têm a obrigação de prover soluções para ir ao encontro das necessidades básicas de todos os seres humanos, para a água, o saneamento, a alimentação, a saúde e a energia, e, ao mesmo tempo, proteger a cultura e a diversidade natural. Não é mais uma opção, é uma obrigação. Bernard Amadei, os senhores não... Eu conheço o Bernard Amadei pessoalmente, ele é um professor da Universidade do Colorado, e ele criou uma ONG chamada Engenheiros Sem Fronteiras, a essência similar dos Médicos Sem Fronteiras. E o que ele faz? Todo ano, ele seleciona os seus formandos, um grupo de formandos, e 2 vezes ao ano, nas férias da Universidade do Colorado, ele leva esses formandos para comunidades carentes, na África, na Ásia, enfim, em vários lugares do mundo, e passam esses 30 dias de férias ajudando essas comunidades a construir a sua sobrevivência, ensinando a fazer encanamento, ensinando a fazer eletricidade, ensinando a elevar paredes, algo bastante rudimentar do ponto de vista do ensinamento e algo bastante rudimentar do ponto de vista do período em que é feito, 30 dias. Mas algo profundamente social e forte do ponto de vista do comprometimento com que esses engenheiros acabam sendo diplomados pela sua missão de poder ajudar as pessoas. Eu acho que nós vivemos a época mais excitante para a engenharia e a ciência na história da humanidade. E a oportunidade para guiar o mundo para um futuro mais próximo e sustentável está na nossa frente. E é dessa forma como eu tenho visto e falo isso aos senhores de coração. Eu tenho sempre uma transparência que eu gosto muito de passar, é um gráfico, né? Porque engenheiro é fissurado em gráfico, se não tivesse gráfico não teria graça. Mas se vocês imaginarem um quadro onde nas abscissas nós teremos o tempo e nas ordenadas o valor agregado, e se essa for a evolução mundial, se essa for o desenvolvimento, se a curva for a curva do desenvolvimento humano, da evolução social, nós podemos imaginar a seguinte situação. Do ano de 1945 até hoje, do pós-guerra, as estruturas empresariais organizacionais eram formadas dessa forma. De 1945 a 1965, nós vivemos a época do hardware. E aí nós buscamos mais produtividade, nós nos empenhamos em ser mais e mais produtivos. De 65 a 75, 80, nós adentramos a época do software. E nós, então, procuramos mais qualidade, fomos nos aperfeiçoando da qualidade. De 85 a 2005, nós procuramos mais flexibilidade e mais velocidade. Era a época do speedware. E para superar tudo isso, nós tivemos que superar 3 fronteiras. A fronteira da inovação, a fronteira da criatividade e buscar a sinergia entre elas. Para chegarmos numa nova ordem mundial, é a forma como eu vejo, né? Que poderia ser considerada como, chamamos isso eu chamo de humanware. Eu acho que esta é a forma como nós, engenheiros, precisamos ver um pouco mais a nossa profissão e ver o desenvolvimento do país.
Muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao Cláudio Dall'Acqua. Eu vou passar a palavra para o presidente Aloísio, que fará as suas considerações. Ele foi o relator aqui dessa mesa. E, se possível, dentro da margem de tempo que temos, abrir as perguntas ao auditório. Os senhores encontrarão, ou encontraram, no material que foi entregue, uma ficha para, se quiserem, fazerem as perguntas. Luísio, por favor. As exposições dos três participantes desta mesa conduziram uma resposta positiva à grande questão da mesa redonda. A competitividade, para falar da competitividade, todos foram unânimes em dizer que a engenharia é o principal vetor para inovação e competitividade. Todos os três convergiram para a necessidade de um ensino básico de boa qualidade. Todos os três postularam um ensino superior importante em todos os níveis e a engenharia como, de fato, um principal vetor para a inovação e competitividade. Ficou muito flagrante a expressa necessidade de o Brasil formar melhor a sua população e formar mais e melhores engenheiros. Esse é o resumo da relatoria. Muito obrigado, Aloísio. Face a... Bernasconi está dizendo aqui, face ao tempo aí que nós avançamos muito, nós vamos, se houver perguntas, nós vamos recebê-las e encaminhá-las aos nossos debatedores e depois providenciarmos a resposta. Queria agradecer mais uma vez ao professor Evandro Mirra, professor Benedito Guimarães, ao Cláudio Dall'Acqua e ao Luísio de Barros Fagundes, que conosco aqui participaram desta mesa redonda, em que nós demos o início aí a essa análise de diagnóstico dos problemas da engenharia brasileira, dos caminhos que nós devemos seguir. Nós vamos, em seguida, para a mesa redonda que tratará da sustentabilidade. E eu passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado a todos. Agradecemos aos membros desse primeiro painel e convidamos a tomar assento na plateia. Dado adiantada a hora, já vamos para o segundo painel.